Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora dessa segunda-feira. Hoje, claro, a gente vai levar muita informação para você que nos acompanha do outro lado da telinha. A gente vai falar sobre saúde, política, economia, os nossos assuntos internacionais e muito mais. Tudo isso você confere a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. É isso, sejam todos muito bem-vindos novamente ao Da Hora dessa segunda-feira. E a formação aqui da bancada de toda segunda você já conhece, né? Semana passada ela teve um probleminha de saúde, mas está de volta. Rochelle Rodão, tudo bem, Rochelle? É um prazer estar aqui, Gabriel, na bancada, dividindo aqui com o Luciano Cleber. Sentimos sua falta, viu, Luciano? Até comentou ao vivo, não foi, Luciano? Ele sempre Certamente, comenta. muito bom tê-la de volta. Seja muito Bem-vindo de bem-vindo, volta. Luciano. Né? Muito obrigado, bom estar aqui com vocês, aqui com o Gabriel, com a Rochelle e a nossa audiência. Como é que foi de final de semana? Tudo certo? Maravilhoso, viajando, vendo shows. Quem pode, né? pode, Tava na né? Serra, né? Quem pode né, é querido? outro nível. É outro nível. E a gente começa a nossa edição falando da previsão do tempo, para você conferir a previsão de hoje e também dos próximos dias aqui no nosso estado. Olá pessoal, espero que esteja todo mundo bem depois de um feriadão. Como foi previsto, a predominância foi de estabilidade no Ceará, teve uma diminuição da umidade relativa do ar, um aumento da temperatura e dos ventos também. Essa característica é muito comum nessa época do ano, que é o BR-Obró, ou seja, aqueles meses de setembro, outubro e novembro, onde há uma diminuição significativa da precipitação, consequentemente uma diminuição da umidade relativa e um aumento da temperatura e do vento. A previsão tende a essa mesma característica, ou seja, para os próximos dias, tempo de estabilidade, ou seja, sem expectativa de chuva para todas as macro-regiões do Ceará, além de temperaturas máximas ali na tarde, ficando em 36 a 37 graus Celsius, principalmente na Jaguaribana, no Cairi, no Sertão Central e regiões próximas à cidade de Sobral. E a umidade relativa do ar tende a diminuir também no período da tarde, ficando ali em torno de 20 a 30%. Atenção para as velocidades dos ventos máximos que devem ocorrer na Serra da Ibiapaba e na faixa litorânea, ficando ali em torno de 45 a 55 km por hora de rajada. Para mais informações, acesse nosso site fucem.br, faça o download do Fucem Tempo aplicativo e acesse nossas redes sociais, Instagram e YouTube. Até a próxima. É isso aí, começando falando de política agora, porque o dever do STF é de respeitar o cidadão. Com o revisionismo histórico da prisão de Lula, Dias Toffoli lança as piores suspeitas sobre o Supremo, como se fosse órgão instável, parcial e submisso aos ventos políticos do momento, o dever do STF de respeitar o cidadão. Olha, Lá, a gente Luciano, às vezes fala diz, sobre não, mas isso a imprensa não fala. Olha, o Toffoli, né, a imprensa, assim como o Lula, não perdoa o Toffoli. Né? Começou com um artigo muito interessante da Malu Gaspar, do Globo, explicando, isso que você leu aí, é um editorial, bom lembrar isso, né? É um editorial do Estadão. Os três jornais trouxeram editoriais criticando esse absurdo que foi a decisão do Toffoli. O Globo, por exemplo, que todo dia traz na sua página 2 editoriais, a página toda é um editorial com o nome do Toffoli no título. Né? Então, Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, pelo menos esses três jornais trouxeram criticando muito acerbamente. O Estadão, o melhor deles, e assim o mais agudo, o mais crítico, ele diz, olha, o judiciário, todos nós aprendemos que toda decisão judicial deve ser respeitada, né? Mas o judiciário faz por onde perder o respeito da população, quando age de forma aparentemente parcial, de acordo com as circunstâncias. E a Malu Gaspar lembra muito bem o que é que o Toffoli fez.
E, assim, a circunstância do poder. Quem está hoje no poder? É Lula. Lula voltou ao poder. Quando o Lula estava em desgraça, o Toffoli disse que o impeachment de Dilma foi constitucional, a prisão de Lula foi constitucional. O que ocorreu? Lá pelas tantas, Lula preso, ele pediu, morreu o irmão, o Vavá, e ele pediu para visitar. Um juiz negou, o desembargador negou, e chegou um recurso ao Toffoli. E o Toffoli, mais ou menos, sentou em cima da decisão e defunto não espera. Quando o Toffoli veio decidir, o defunto já estava, o caixão já estava a caminho da cova. E ele deu, assim como magnânimo, né, que o Lula poderia se encontrar com os familiares num quartel ali próximo. E aí muitos lembraram que na época da ditadura, Romeu Tuma, que o Lula foi preso na ditadura e na democracia, né? Quando o Lula estava preso, ele foi visitar o velório de um familiar levado pelo Tuma. E dessa vez negaram, isso sim é que é um erro histórico, negaram a Lula. E a partir daí Lula não perdoou mais Toffoli. Toffoli foi colocado no STF pelo Lula. Mas isso tudo, por mais que se critique a Lava Jato, você não pode simplesmente acabar com as provas. Nós todos aqui vimos e podemos repetir as palavras do ministro Barroso. Eu vi as malinhas de dinheiro para lá e para cá, eu vi os apartamentos lotados de dinheiro, eu vi as delações, eu vi as confissões, eu vi os dinheiros sendo devolvidos. E agora, sem mais nem menos, o Toffoli diz, não, as provas não valem. E sabe por quê? Começou com Lewandowski. Não, porque a roubalheira é tão grande, isso estamos falando de uma empreiteira, Sim. Odebrecht. Havia várias, OAS, né? Várias outras. Só ela era expert em propinas, criou 2 aplicativos, tem um nomezinho lá, tudo em inglês, né? Para gerenciar propina para a Rochelle, propina para o Gabriel, aí dá um codinome, quanto foi, era tudo muito bem organizado. No acordo de leniência, que é o acordo de delação com o PJ, com pessoa jurídica, eles forneceram. Os advogados da Odebrecht foram à Suíça pegar esse material e disseram eram mais de 10 bilhões que a Odebrecht deu para vários países, eram 12 países. O Brasil era o mais pródigo no recebimento de propina. 415 políticos receberam propina. A Odebrecht mandava na República Brasileira. Mandava no presidente, porque dava propina para o presidente, tanto para Dilma quanto para Lula. Mandava no Congresso, porque tinha propina para deputados, para senadores. Tinha propina para governadores. Tinha a República no bolso. E eu me pergunto assim, nunca surgiu, mas será que não tinha também juízes, magistrados, ministros também? Há uma história, e foi colocada hoje no artigo do Felipe Moura, que lá atrás tem uma conversa que eles iam dar um presente para o Toffoli. Não era em troca de nada. A conversa era assim, não, você dá hoje o presente porque amanhã a gente pode precisar dele e é da natureza política. Quando ele for, se tiver alguma coisa sobre nós amanhã, ele vai se lembrar do presente e vai ser, é da natureza humana, tem essa expressão. E aí está aí. O Toffoli querendo a toda prova o perdão de Lula. Agora mesmo 2 desembargadores foram alçados ao STJ, um cearense, Teodoro Santos, e um mineiro. Dizem lá que o Teodoro é apadrinhado do Camilo e o mineiro apadrinhado do presidente do Congresso, Pacheco. E havia um outro que seria o apadrinhado do Toffoli, ficou de fora. E depois que o Toffoli concedeu esse perdão, que vai ser um absurdo, que pode mudar tudo, que pode servir até para devolução de dinheiro, pode servir para a empresa amanhã cobrar do Estado danos morais, porque foi impedida, porque deixou de funcionar, criou uma coisa horrorosa, péssima para a sociedade brasileira. Mas o pior de tudo, é um crime, como eu considero, um crime de lesa pátria, é contra a pátria esse crime, e é um crime geracional. Porque nós já estávamos acostumados de que no Brasil o crime ficava impune. E agora, mais que isso, roube que você vai ser presidente. Seja corrupto que você vai continuar impune. É o que está dizendo o Toffoli, é o que está dizendo o STF. E eu lembro, não sei se ainda tem mais tempo, né? Mas esse já é um outro assunto. Mas, de novo, essa mesma história de o STF perdendo o respeito da sociedade. Eu falo mais sobre isso depois. A gente vai ainda puxar ainda outra pauta relacionada.
É isso, porque a pauta sobre crianças trans está sendo debatida no Legislativo. Segundo e não menos importante, as crianças trans, elas existem. E as famílias constantemente têm buscado auxílio para a compreensão dessa importante relação. Vamos deixar nossas crianças em paz, senhor presidente. Eu estou falando. Mas vamos deixar as crianças em paz. Crianças trans não existem. Eu queria registrar aqui o que eu achei mais importante acontecido dentro dessa comissão no dia de hoje. Existem milhões e milhões de pessoas nos assistindo, pessoas iguais a mim e a você, que têm suas peculiaridades íntimas diferentes. Uns podem viver a sua sexualidade parecida com a maioria de nós, outros de uma maneira diferente. E aí, a gente escuta aqui uma defensora da agenda LGBT falando não sobre a proteção da sociedade, das liberdades, da dignidade humana. A gente vê aqui uma deputada defensora da ideologia de gênero, da agenda LGBT, para dizer que crianças trans existem. E eu achei isso chocante, porque é revelado, assim, para todo o Brasil ver, aonde eles querem chegar. Porque sempre o discurso começa, não, a gente só quer formar uma família, a gente só quer se amar, a gente só quer ser respeitado. E aí, no final, quando a emoção vem à flor da pele, o foco principal dessa agenda é revelado. Crianças trans existem. Ou seja, o foco da agenda é alcançar as crianças. Não é à toa que a maioria dos deputados aqui que defendem essa agenda defendem também mudança de sexo em adolescentes, defendem bloqueadores hormonais em crianças, defendem que crianças sejam expostas a banheiros com a presença de marmanjos barbados. E é esse tipo de defesa sempre chegando para acessar de maneira covarde a intimidade das crianças. E isso é bem diferente de ser homossexual, porque tem vários homossexuais aqui nos assistindo que querem proteger as crianças. Bem polêmico, né? Olha, perfeito essa fala da vereadora, na condição aí de deputada federal, Priscila Costa, né? Ela é vereadora e está como... Isso, pode ter duas coisas, né? Vereadora, suplente. quando cansar, volta para ser, né? Um absurdo, porque quando você fala de trans, é a condição sexual. E você vai pensar em condição sexual de crianças, é muito complicado. E a vereadora, deputada, né? Foi muito bem ao dizer, olha, eles têm uma agenda e eles começam devagar. Olha, nós precisamos ser respeitados. Perfeito, temos que respeitar cada uma das peculiaridades, como elas querem ser colocadas, como querem ser chamadas, como querem se apresentar. Devemos sim respeitá-las e até dizer, tem o meu apoio, tem a minha solidariedade se alguma coisa vier contra você. Mas daí eles avançam essa agenda do LGBTQI+, é infinito, LGBT infinito, para fazer esse tipo de coisa, para dizer que tem crianças trans. E aí vai além, como alertou a deputada Priscila Costa, a questão a troca de sexo de crianças e adolescentes, porque é uma coisa irreversível. É como a tatuagem é reversível, né? Estou vendo a sua tatuagem aí, mas é reversível. Mas a troca de sexo, eu acho que é meio irreversível. E no momento em que não há muita segurança sobre... Ainda o caráter está em formação para você dizer, não, essa aqui é trans, não, isso aqui vai ter que mudar de sexo, não, essa pessoa vai poder tomar os hormônios. É um absurdo, é uma tentativa de inversão de valores sem fim, ao infinito, num loop o tempo todo, e avançando sempre, Onde é que vão chegar? Porque já estão muito facilmente, já chegaram a essa história de crianças trans. Vieram para os jovens, que podem mudar de sexo, podem tomar hormônio para mudança do sexo biológico com o qual você nasceu, descem para adolescentes e agora estão com esse papo de criança trans. Vocês acreditam em criança trans? Complicado, é bem polêmico, né, Luciano, para esse assunto. Acredito que tem que ser realmente debatido, como eles estão fazendo, né? E não colocar ali, enfiar popularmente de goela abaixo, né? Não deve ser assim, mas sim debatido. Não é isso? É isso. E Flávio Dino diz que a Polícia Federal está a serviço da causa de Lula. Eu quero garantir ao senhor, presidente Lula, que essa Polícia Federal, hoje, toda ela,
está a serviço de uma única causa, que é a sua causa, a causa do Brasil. Nós abolimos tentações satânicas de espetacularizações, de abusos, de forças-tarefa ilegais. Tudo isso ficou no passado. Hoje nós temos uma polícia dedicada a servir a população. Grandes poderes os senhores assumem, entre os quais o menor deles é poder andar armado, mas, sobretudo, o poder e o dever. Ai, dona que cansa. Eu me lembro assim de um outro presidente, de um outro ministro da Justiça. Quando o ministro da Justiça desse então presidente, mas por muito menos que isso, acusou, alertou que havia uma tentativa de interferência neste governo, com este ministro da Justiça, criminoso, que isso é prevaricar, está dizendo que a Polícia Federal tem uma causa, presidente Lula, a sua causa. Não. Depois ele tentou e fez um discurso. A causa é da sociedade brasileira. A causa é do Estado democrático de direito. Essa polícia não é de governo. Essa polícia é de Estado. Tive, neste fim de semana, a circunstância de conhecer um aposentou-se recentemente, um ex-policial federal. E depois que a gente foi criando assim uma certa intimidade de informações, ele chegou e disse: ah, Luciano, você trabalhava, agora eu estou lhe reconhecendo, né? Quando você começa assim, olha, a polícia te reconheceu, né? Você já fica, opa, fui entregar a você uma notificação lá na Rádio Paraíso, em Sobral. Você não estava, por isso que eu não te conheci. E eu fui envergonhado. E é por isso também que eu saí cedo da Polícia Federal. Porque eu não concordo que a Polícia Federal estivesse se transformando na Gestapo do então Alexandre de Moraes. E agora, nas palavras do Dino, o Dino não se contém. Outro dia ele foi brincar, nós somos os Vingadores, lá para brincar com o Val, que era da SWAT, nós somos os Vingadores. O que o coração dele, a Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. O que o coração estava cheio ali era de ressentimentos. Nós vamos aproveitar esse momento de poder não para fazer justiça, mas para vingar. Porque a justiça, a lei, foi criada exatamente para evitar a vingança. Digamos que o Gabriel fez uma coisa contra você e você vai se vingar dele. Não, você chega para o Estado e diz, olha, o Gabriel fez algo que não devia ter feito. Então, haja aí, porque o Estado tem o direito da violência e pode atuar contra o Gabriel. Não pode ser jamais uma vingança. A vingança é o contrário da justiça. E agora ele vem como um sabujo, um lambe-botas para puxar o saco do Lula, porque dizem que já está sendo queimado, que ia aparecer demais. Presidente, essa polícia tem uma causa, a sua causa. Quer dizer, vai transformar a Polícia Federal profissional numa polícia política. E já está muito claro, o presidente, o cara que comanda a Polícia Federal, é amicíssimo do Lula. E toda hora está o Dino, que é o ministro da Justiça, que deveria ser o cara para apaziguar a nação. É exatamente aquele que fica insuflando a polarização, criticando adversários, quando ele deveria ser o árbitro. Isso não pega bem. Porque amanhã a roda da fortuna gira e volta ao poder o outro espectro ideológico e vai querer fazer a mesma coisa. Por isso que é bom se pautar na lei, que a lei sirva para Rochelle, que a lei sirva para Gabriel, para que não fiquemos naquela. Aos amigos os favores do rei, aos inimigos os rigores da lei. A Polícia Federal é uma polícia de Estado e querem transformá-la em polícia do governo. Pior do que isso, política do Lula. É isso. É isso. E o presidente Lula disse que Bolsonaro vai ser julgado como genocida. O coisa, sabe que eu sempre falo, que ele vai ser julgado ainda como genocida. Ele vai ser julgado porque não é brincadeira ter morrido 700 mil pessoas aqui, uma grande parte por falta de cuidado do governo, por falta de orientação do governo, por falta de respeito à medicina, à ciência. Então, não é o Lula que quer, eu não quero nada.
Eu quero que ele tenha direito à presunção de inocência em todos os processos. Mas não dá para deixar esse cidadão passar, sabe, sem ser uma investigação correta. Por que morreram tanta gente no Brasil? Por que tanto descaso? Sabe? E fora as outras coisas que estão aparecendo por aí. Sabe? Porque, na verdade, um cidadão que não tem coragem de passar a faixa, um cidadão que se esconde porque estava prevendo um golpe, sabe? Porque é verdade, ele queria dar um golpe, sabe? Da forma mais mesquinha possível. Disputou uma eleição, ganhou uma eleição, sabe? E depois, com medo de perder, disse que a eleição não era correta, que tinha falha, não sei das contas. Esse país precisa aprender a respeitar as instituições. É um discurso canalha. Não estou dizendo que o Lula é canalha. O discurso dele é canalha. Porque ele passou o tempo todo chamando Bolsonaro de genocida. E agora mesmo o seu governo, o Ministério da Saúde, do seu governo, Nízia Andrade, do seu governo, a AGU, a Advocacia Geral da União, deram um salvo-conduto para esse tipo. E o Zanin, o seu indicado mais recente ao STF, o seu advogado do peito, declarou, arquivou o processo pelo qual Bolsonaro poderia ser chamado de genocida, porque não teria oferecido vacinas. Tudo o que o Bolsonaro podia não ser contra, não ser a favor da vacina, mas nenhum brasileiro deixou de se vacinar tendo querido. Quem quis se vacinar tinha vacina em todos os 4 cantos do país. Ficam com, de novo, um discurso canalha. Ele atrasou na compra, ele fez isso, não comprou. Esquecem de que só pode, qualquer medicamento ou vacina, só pode passar a ser distribuída no Brasil quando tem o aval da Anvisa. Eu acompanhei, teve uma live da Anvisa para avalizar. Assim que a Anvisa aprovou, foi numa tarde, se não me engano, uma tarde de sábado, a Anvisa aprovou a vacina, a primeira vacina no Brasil. De tarde, à noite, já tinha a primeira vacina lá em São Paulo. À noite estava o governador de São Paulo vacinando uma pessoa. Na segunda-feira já tinha gente se vacinando lá em Sobral. Eu estava em Sobral, então não houve atraso. Volto a repetir, é uma falácia de um discurso canalha, porque só pode distribuir qualquer remédio, qualquer vacina, depois da aprovação da Anvisa. E logo que a Anvisa, no mesmo dia, a Anvisa aprovou na tarde, à noite já tinha gente se vacinando. Todo mundo, o Bolsonaro comprou vacina que sobrou. Ninguém deixou de ser vacinado por falta de compra de vacina. Por isso, eu chamo de um discurso canalha. Mais canalha ainda, porque veio esse discurso dele, que era anterior, agora, depois que o Zanin arquiva um processo, uma ação movida por vários partidos de oposição que queriam incriminar o Bolsonaro. Aí veio o Ministério da Saúde de Lula, disse tudo que tinha que ser feito, foi feito. Vem a AGU e diz, não, ok, não tem nenhum problema. E aí eles arquivaram o processo pelo qual Bolsonaro poderia ser chamado de genocida. É canalha ainda mais porque este Lula, que foi descondenado, insiste em dizer que foi inocentado. Porque ele foi condenado. Bolsonaro não chegou nem a ter uma condenação. Arquivaram por falta de... Não tem como. Lula não chegou a ser condenado e hoje diz que foi descondenado. Lula diz que não, que foi inocentado. Não foi julgado o mérito. O que ele recuperou foi a sua presunção de inocência. Você não pode chamar, ele foi ladrão. Você pode contextualizar que ele foi condenado como ladrão, mas depois houve uma questão técnica e por causa da idade dele e o STF, de novo, né, que serve de... que está perdendo o respeito da sociedade, passou 7 anos, com todo custo para a sociedade brasileira, 7 anos depois é que vem dizer, não era Curitiba que devia julgar. Gente, é uma coisa muito básica isso. Como é que se leva 7 anos para compreender isso? O Moro foi parcial. Tudo bem, o Moro teve a vaza-jato e tal, mas a competência
Se é Curitiba que devia julgar ou não, estava aí. Não tinha porquê. E agora, de novo, está tudo sendo descondenado. Então, como é que vem dizer que o cara é genocida? Qual foi o ponto? Ah, teve 700 mil mortes, a maioria por causa dele. É muita leviandade. Tudo bem, vamos fazer um discurso político de guerra, de confronto, mas aí você subir em milhares de cadáveres para tirar proveito político disso, isso é inominável. Lula deveria, e o tempo todo ele disse que ia promover a paz, esse é o discurso do amor, e o tempo todo é criticando, é Bolsonaro, é genocídio e tem que ser julgado. E, de novo, parece que ele é o dono do judiciário. Vai ser condenado por genocida. Como assim? Não são os juízes que vão julgar? Ou o Lula está mandando também da Polícia Federal, no Ministério da Justiça, no Judiciário? Fica um negócio que você fica se perguntando. É isso. A gente agora vai ter que fazer um rápido intervalo e já estamos de volta. Estamos de volta com Da Hora dessa segunda, ainda falando do atual presidente. Lula falou que tem que acabar com o ódio. Acabar com o ódio? Acabar com o ódio. Você pode não gostar de mim, não tem problema nenhum. Eu não estou pedindo você em casamento. Eu só quero que você seja civilizado. Você me respeita, eu lhe respeito. Se eu estiver num bar e você entrar, eu não gosto de você, é problema meu não gostar de você. Você entra, vai comer, vai beber, vai pagar a sua conta. Agora, eu não posso te ofender, eu não posso destratar você. Aqui, falta de respeito, falta de educação. Isso tudo foi criado pelo ódio disseminado nesse país por o Coisa. O Coisa. Acabou de falar sobre isso, né, Cleber? O Coisa. Você acabou de falar sobre isso. É uma isso. tentativa de desumanizar o adversário, a falta de respeito. Nós falávamos aqui sobre genocídio, eu estava até buscando aqui. Tentaram incriminar o Bolsonaro como genocídio contra os índios também. Tudo é isso. O problema é você banalizar uma palavra tão séria como genocídio, principalmente que o último que nós tivemos, e o mais asqueroso deles, né? Dos últimos, né? Foi o nazismo. Sim. Então, você chamar de genocídio aquilo que não foi, você acaba por diminuir a magnitude daquele que de fato foi. Quando você usa a palavra negacionista, que é outro absurdo, o que é o negacionismo? Você sabe de onde vem a palavra negacionista? Aqueles que negaram o Holocausto. Aqueles que diziam, não houve Holocausto, como se dissesse, não, Hitler não fez nada demais contra os judeus. É uma coisa horrorosa, grandiosamente horrorosa. Então, com tudo que você chama qualquer um de negacionista, você diminui o crime que foi daqueles que negaram que tenha havido Holocausto, que tenha negado que Hitler matou mais de 6 milhões de judeus. E assim, o Lula chamar o Bolsonaro de genocida, primeiro que isso é um crime, chamou durante a campanha toda, é um crime de difamação, você imputar a outra pessoa um crime que ele não cometeu. A campanha toda, e aí ele diz, o Bolsonaro reclamou sim, teve por reclamar. A campanha toda foi impedida, a imprensa foi impedida de dizer que Lula era amigo de ditadores, o que não é um crime. Que Lula era a favor do aborto, o que se comprovou depois. Nas atitudes no Estado. No mundo inteiro houve pandemia e gestores do mundo inteiro combateram a pandemia de formas diferenciadas. Na Suécia, por exemplo, não houve lockdown. Não se teve lockdown. Talvez no final, depois, mas não teve, como se deveria ter no senso comum de todos. E você vai atrás, a quantidade de gente que morreu é similar à dos países ali vizinhos que fizeram o lockdown duro. O vírus matou no mundo inteiro. Só no Brasil, a culpa foi de Bolsonaro. Então, isso não é um discurso canalha? Isso, e avanço no mercado mundial amplia a defasagem de preços no país. Diferença chega a 14% no caso do diesel. O novo avanço das cotações do petróleo deve colocar mais pressão sobre os preços dos combustíveis no Brasil, com o aumento da defasagem em relação aos valores do mercado internacional.
uma vez que a Petrobras não segue mais, desde meados de março, o antigo modelo de paridade de preços de importação, que no caso é o PPI. Olha, é uma falácia, né? Porque assim, eles seguem, só que eles seguram, aí dão uma pancada de uma vez, né? Na política anterior, tinha essa variação e eles iam acompanhando. Diminuía, subia, tinha dia que a gasolina diminuía, a maioria aumentava, né? Aí vê agora, não, Lula disse na campanha que bastava uma canetada. Se bastava uma canetada, ele fez de sacanagem, então, com o povo brasileiro, os 15% que ele deu de reajuste na gasolina e 20 e poucos por cento no diesel. E agora, em setembro, vai ter ainda mais um acréscimo nos combustíveis por causa da oneração de imposto que o governo anterior tinha tirado e esse está colocando de volta, né? E agora, mais pressão. Então, se acomode aí que já vai ter mais aumento nos combustíveis. Notícia boa que até o Gabriel deu hoje foi que o leite baixou, não foi, Gabriel? Pois é, aqui em Fortaleza, pelo menos o leite nos últimos 12 meses caiu 17%. A gente que em períodos do ano passado viu caixas de leite sendo vendidas a mais de R$10, aqueles leites mais especiais, zero lactose, agora já estão sendo vendidos na faixa dos R$4. Pelo menos uma notícia boa, né? Pelo menos, né? Aí, os produtos agropecuários, na verdade, estão diminuindo, né? Não só o leite, o próprio a carne a gente já não pode contar com isso, porque a gente vai no supermercado e a carne do mesmo jeito. A carne está do mesmo jeito? Baixou um pouco. Eu tenho percebido Acho que baixou um pouquinho. Mas a picanha ainda está difícil de alcançar, né? Agora o leite realmente que é algo essencial para muitas famílias, né? Eu não sei se já está valendo, porque o Elmano tinha prometido diminuir os juros da cadeia leiteira, né? Seria a partir de setembro. Né? Não sei se eu já achei estava... muito... Não sei se nós já estamos então, em setembro, boa notícia que pode ser que ainda diminua mais, né? Porque vamos realmente torcer, interessante, né? que o leite tenha um preço acessível, né? Com certeza. Isso. A gente vai fazer a apuração e, claro, vai trazer para todo mundo que está nos assistindo. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou na última quarta-feira que a anulação de provas da Lava Jato pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, é uma reparação histórica. Dino ainda disse que vai determinar à Polícia Federal uma investigação sobre o ocorrido. Abre aspas. Eu acho que a questão, a essas alturas, tem exatamente essa dimensão que você descreve. É uma reparação histórica. Esse trecho da decisão, bastante claro, bastante eloquente, demonstra o que nós viemos dizendo há muitos anos, ou seja, que para fazer justiça, você deve observar as normas legais. Existem regras que são mandatórias e essas regras é que conseguem distinguir com precisão o inocente do culpado, fecha aspas, foi o que afirmou o ministro durante um evento da Agência Brasileira de Inteligência em Brasília. E aí, Luciano? Eu acho que o ministro é muito gordo, não consegue se equilibrar, então ele está sempre pendendo. Porque esse discurso é maravilhoso se este governo, se a justiça brasileira estivesse fazendo exatamente como ele disse aí. Mas o que está ocorrendo? Aquilo que eles criticaram na Lava Jato, o Gilmar chegou a falar que era tortura. Não sei se nós vamos falar mais à frente sobre isso, né? Vamos. Então, vou segurar um pouco para comentar a respeito disso aí para lá. Mas olha o que está acontecendo. Aqui, o presidente, o Moro, pode ter sido, né, parcial. Mas vem cá. Toda a justiça brasileira, incluindo o STF, não viu essa parcialidade? Desde o início, todas as vezes que o Zanin, incansável, todos os recursos que ele manejou, sempre diziam, a competência não é Curitiba, Moro é um juiz parcial. E aí continuou, o TRF disse que não, está ok. Porque quando é que você vai analisar se o cara foi parcial? Não é a conversa que ele troca, e muito menos partilhar estratégias. Não é interessante isso daí. Mas isso não é suficiente para, por exemplo, acabar com as provas. Se um juiz se reúne, por exemplo, com um advogado de defesa ou com uma das partes, né? Porque o juiz está aqui, tem a defesa e tem o Ministério Público que faz a acusação. Se reúne com uma das partes para ou produzir provas ou invalidar, ele está sendo parcial. E aí ele tem que ser punido mesmo. Não há provas sobradas, disse um desembargador lá do Tribunal Regional Federal. E em nenhum momento as provas foram invalidadas, a não ser agora.
Em todas as instâncias já temos mais de 7 anos. Mais de 7 anos. Nenhuma prova, nem o Zanin. Foi agora a mulher do Zanin que impetrou esse negócio lá e teve baseado no livro lá da Odebrecht que pediram para invalidar as provas. Por quê? Porque foram carregadas numa sacola de supermercado. Mas dentro do processo houve uma apuração contra os procuradores, promovida pela PGR, o Aras, que era contra. O Aras era crítico dos promotores lá da Lava Jato, lá de Curitiba. Houve uma sindicância, disseram, não, está tudo ok. Houve uma perícia da Polícia Federal. Olha aí se houve algum problema. E a Polícia Federal, a perícia da Polícia Federal, atestou a integridade. Então não tem mais o que se contestar. Mas o Toffoli disse que não vale a prova. Isso, senhor ministro da Justiça, é fazer justiça? O senhor pode criticar o Moro, mas as outras instâncias todas seguiram também, estavam na mesma conspiração, porque o Toffoli chamou de conspiração. Todos estavam na mesma conspiração. O Toffoli chegou a dizer antes que a prisão do Lula era constitucional. Ele mesmo estava nesta conspiração e agora se arrepende. A justiça brasileira, ao contrário do que está dizendo o Dino, ministro da Justiça, está uma bagunça em vez de uma coisa organizada. E como será feita essa reparação histórica? Não, a reparação... Porque a gente fica, né? Não, quando você fala reparação, aí tem vários desdobramentos. Pois é. Tem um negócio chamado o fruto da árvore envenenada. O que é isso? Se uma árvore é envenenada, o fruto que vem dali é envenenado. Estou dizendo isso porque a decisão do Toffoli está permeada nas 134 páginas de conversas captadas de forma ilegal. O direito diz que você não pode usar uma prova ilegal no processo. Porque se se a árvore que é a prova é ilegal, ela não pode dar um fruto que não seja envenenado. Pelo menos, aí já estão dizendo, olha, o Moro agora vai sofrer, os promotores, não é possível que cheguem a isso. Porque, é claro, aqui é controverso você usar para qualquer efeito aquilo que foi adquirido de forma ilícita, fraudulenta. O hacker acaba de ser condenado por este crime. Então, foi uma prova conseguida de forma criminosa e cujo autor já foi condenado a 20 anos de cadeia, pelo menos na primeira instância. No Brasil, você não sabe de nada como é que vai acontecer. Então, não serviria, mas... pelo menos é pétreo, não pode servir para incriminar ninguém. Então, essas provas juntadas... Veja só, o Toffoli disse que a prova é inválida porque foi transportada em sacola de supermercado. Mas as provas que foram feitas sem perícia, porque foram vazamentos ilegais, as provas que ele tem. Vazamentos ilegais e esses grampos não foram periciados. Aí ele usa essa coisa fragilíssima para dizer que a outra prova, que teve perícia, que teve sindicância, não vale. Isso é reparação histórica. E já estão dizendo, hoje está o Gandra dizendo, olha, daqui a pouco as empresas vão dizer que foram, por causa da Lava Jato, foram prejudicadas em seus negócios. E aí sim, essa que vai ser a reparação histórica. E vão pedir, primeiro, o dinheiro de volta, que foi dado, e ainda mais, indenização por lucros cessantes, o que for. Aí os advogados vão dizer, nós, ao fim e ao cabo, é que vamos ter que pagar por essa barbeiragem do Toffoli. E o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu na última sexta-feira que o órgão reabilite empresas que foram punidas e impedidas de participar de licitações, por exemplo, com base no acordo de leniência da Odebrecht e das planilhas da empresa obtidas pela Operação Lava Jato. O pedido se baseia na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que na quarta invalidou essas provas e classificou a prisão do presidente Lula como um dos maiores erros jurídicos da história do país. Em agosto, Toffoli já havia beneficiado o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, também com os mesmos argumentos.
Olha as coisas piorando. Daqui a consequência. A cara de pau do Ministério Público, do TCU, né? Pedindo que aquelas construtoras que foram impedidas de trabalhar, de ter contrato com o Estado, que sejam reabilitadas. Construtoras que confessaram os seus crimes, que fizeram acordo de leniência e, como consequência disso, ficaram afastadas, ficaram no SPC, né? Não chama SPC? Serasa, né? Das construtoras. Com essa construtora, não. Agora vem o Ministério Público na maior cara de pau, zombando da sociedade brasileira. Traga de volta essas construtoras. Vamos dar mais uma chance para elas corromperem os nossos políticos. Só pode ser essa a leitura, né? E é só no Brasil que acontece essas coisas, né? Porque já pensou você trazer de volta todas essas empresas? Doidice. Nem que mude o nome, mas não são as mesmas empresas? Essa é a reparação histórica? Fico perguntando. Pois é. E a gente vai falar agora do acordo de delação do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, que recebe aval do STF em meio a críticas recorrentes de alguns ministros a particularidades desse instrumento de colaboração. A Corte concentra hoje magistrados que, depois da ascensão da Lava Jato, se mostraram contrários à delação, tanto em falas quanto em decisões, até o limite de comparar métodos adotados pela operação a práticas de tortura, como foi o caso do ministro Dias Toffoli. O acordo com Cid, ex-auxiliar de Jair Bolsonaro, foi homologado neste sábado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator dos inquéritos que envolvem o ex-presidente. Olha só, ao contrário do Toffoli, que agora fala em tortura, o Gilmar há muito tempo reclamava dos métodos lavajatistas, dessas prisões alongadas. Mas é sepulcral o silêncio de Gilmar Mendes contra uma prisão completamente sem fundamento. Porque assim, a gente fala assim, do que a gente conhece, não tem fundamento para prender o Anderson Torres, que hoje continua preso a uma tornozeleira. Não tinha fundamento para prender o Mauro Cid, a não ser que fosse uma tortura psicológica para forçá-lo à confissão, para forçá-lo à delação. Isso não existe nos regimes democráticos, só nas tiranias, mesmo porque o cara que é acusado tem o direito de ficar em silêncio. Você não pode nem ficar insistindo para fazer perguntas a ele, quando ele manifesta o direito dele de ficar em silêncio. E aí você prende o cara, isola o cara de toda a sua família, do seu trabalho, de tudo que ele faz, 4 meses de prisão. O que é que o Gilmar dizia? Que aquilo soltava só depois que fizesse um acordo. O que nós temos no caso do Mauro Cid é exatamente a demonstração da frase do Gilmar Mendes. No mesmo dia, no sábado, o cara aceita o acordo de delação, no mesmo dia ele é solto, vai para casa, com um monte de condicionantes. Mas o que é que antes fundamentava a prisão de Mauro Cid? Luciano, a gente termina esse assunto no próximo bloco, porque nós vamos ter que fazer um rápido intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com o Da Hora desta segunda-feira. A gente estava falando aqui sobre Lava Jato, né? Tivemos que lhe interromper, mas agora você pode prosseguir, sobre as concluir. Prisões alongadas. Sim. Frase do Gilmar. Prisões alongadas. Nós temos que ter um encontro com essas prisões alongadas. Hoje eu estou entendendo o encontro. As prisões alongadas hoje são dentro do STF. Um absurdo. Olha o que aconteceu, para ter uma ideia. Então, o Mauro Cid estava preso, então tem uma justificativa, né? Sim. Aí o Mauro Cid aceita um acordo de delação. Então, tudo que for justificado não tem mais para a prisão dele. O que é que deixa claro é que a prisão era com esse objetivo. Na hora em que tu decidir... Eu vou ler para vocês uma frase do Gilmar Mendes. Não foi lá na época da Lava Jato, não foi agora. O Mendes, num voto dele,
agora em maio. Tem quantos meses aí? Alguns poucos meses, né? As pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas, depois de confessarem, de fazer acordo. É o que houve agora, né? Isso é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. Essas palavras do Gilmar podem ser perfeitamente ditas em referência ao que aconteceu com a prisão do Anderson e agora, mais claramente, com a prisão do Mauro Cid. Isto é, na hora em que ele concede, que ele diz, ok, eu vou falar, eu não aguento mais, eu vou falar, significa que ele estava sob tortura. E o que era o pau de arara? O que era a tortura? Era machucar a pessoa até que ela confessasse, até que ela abrisse o bico. Aqui não foi só uma tortura psicológica, aqui foi uma tortura física, porque quando você prende uma pessoa, é também uma tortura física. E aí, como é que para o pau de arara? Na hora que a pessoa abre o bico, para de torturar. Então, a tortura, que foi a prisão de Mauro Cid, está muito clara, que cessou no momento em que ele diz, ok, eu não aguento mais, eu vou falar. E aí, ponto, isso daí, uma tristeza para um judiciário que uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra, completamente contrária, sob o mesmo fato, que são prisões alongadas, prisões injustificadas. E o outro lado agora é assim, a esquerda que tanto criticava essas prisões sem justificativas, dizia que aquilo ali era uma violência do Estado, a violência política do Estado sobre uma pessoa, agora festeja, agora soltam fogos. É aquela velha história, temos que seguir a lei, porque senão muda a roda e aí depois vem a pancada no nosso lombo, ou no lombo dos nossos amigos. Se não podia antes, muito menos agora. E o STF teve a condição de dizer, nós criticamos o que houve na Lava Jato e agora, quando está conosco, nós vamos explicar didaticamente, pedagogicamente, como é que a Lava Jato deveria ter feito. Mas não. O que o STF está fazendo agora, uma hora o Toffoli retira as provas, mas o senhor Moraes mantém os mesmos métodos. O senhor ministro da Justiça, dizendo que tudo tem que seguir no embasamento legal, não está sendo seguido com o senhor Alexandre de Moraes. O senhor Alexandre de Moraes investiga o Bolsonaro, no caso de Joia, no inquérito de milícias digitais, que é o mesmo inquérito onde está o Mauro Cid. Onde é que isso segue a lei? Tem inquéritos abertos quando o Ministério Público pediu o arquivamento. Minha gente, é assim, tem um juiz aqui em cima, tem o acusado e tem o acusador. O acusado se defende, o acusador ataca. Na hora em que esses dois aqui estão de acordo, o juiz não faz mais nada. A não ser quando tem um júri, né? Um jurado. É porque se esse aqui entrar em acordo e o juiz é só árbitro, ele não tem mais o que dizer. Então, na hora em que o Ministério Público aceita que a defesa está correta e pede o arquivamento, não tem outro caminho a não ser arquivar. E ferindo todo o bom senso, e ferindo toda a jurisprudência, a tradição jurídica, o senhor Alexandre de Moraes disse, não, eu vou continuar com o inquérito, mesmo que a Procuradoria-Geral da República esteja pedindo o arquivamento. E isso não vem de agora, desde a Dodge, ainda no presidente Temer. Ela foi contra, já pediu arquivamentos, e o Moraes insiste. Teve um que ela pediu o arquivamento e ele fez uma burla. Ele acabou, arquivou o inquérito e abriu um outro com outro nome, outro número, com os mesmos objetos de investigação. Onde é que a justiça, onde é que os parâmetros legais que o Dino estava reclamando estão sendo obedecidos neste momento? Então você critica quando era contra o Lula e está tudo bem quando é contra Bolsonaro e vice-versa, né? O que nós precisamos? O império da lei, seja para A, seja para B, seja para Lula, seja para Bolsonaro. Criticam o relógio do Bolsonaro e o Lula fica flanando com o dele para lá e para cá e ninguém diz nada. É o Piaget dele, absurdo. É o Piaget e o Rolex, né? É a briga dos dois. É a partida, Rolex versus Piaget. Quem vai ganhar esse negócio aí? E a escassez de dólares já afeta o dia a dia dos argentinos.
Com entraves cada vez maiores para a importação de produtos, o país sente os efeitos da falta de insumos médicos, remédios, automóveis, materiais de construção e até de alimentos, como o palmito, abacaxi e atum, entre outros. A falta de insumos médicos já adia cirurgias. Nas concessionárias, são poucos os automóveis expostos. Não há carros disponíveis para venda, nem previsão de quando a situação vai ser normalizada. Um grande drama, viu, Rochelle? A gente fica assim, o Lula, o Bolsonaro. Gente, a minha preocupação, eu nem amo o Bolsonaro, nem odeio o Lula nesse aspecto. A minha preocupação é assim, como vai ser a economia do nosso país? Nós temos duas áreas perfeitamente distintas. Uma, não era Bolsonaro exatamente, Bolsonaro não entende economia, já disse isso. Era Paulo Guedes, que foi um gênio, que fez com que nós não só sobrássemos. Nós hoje, na época do Bolsonaro, era para ter ido para o fundo do poço, como foi com a Dilma. Só que a Dilma foi por uma opção. A chamada vou fazer aqui uma nova matriz econômica. Eu vou trazer sucesso, riqueza para o país. E só trouxe infelicidade. Porque por mais que tivesse boa vontade, não era aquele o caminho. E você vê o caminho quando durante uma das maiores pandemias, como há muito tempo, ninguém sabia. Ninguém aqui de nós tinha passado por uma pandemia. Ninguém. Houve os nossos ancestrais. O mundo todo penou. E o que se imaginava é que o Brasil iria para o buraco. E muitos queriam que o Brasil fosse para o buraco mesmo. Quero para dizer que a culpa era do presidente. E aí a economia não foi, ao contrário, não foi para o buraco. Caiu, mas depois recuperou o emprego, recuperou o crescimento, diminuiu a inflação, passou a ter superávit. E a preocupação, o antes dizia, olha, o que vai acontecer na Argentina vai acabar sendo na Venezuela. O que é que está acontecendo? Hoje nós estamos chorando pela Argentina. E por que nós choramos? É porque quando tem uma derrocada lá, também contamina a nós aqui. Sim. Porque nós vendemos para a Argentina muita coisa. Vendemos carro para a Argentina que hoje não está tendo mais. Então, os empregos do Brasil também estão sob risco quando a Argentina vai para o buraco. E o outro que disse, olha, cuidado, vai virar uma Venezuela. O Guedes já disse também, se não tiver cuidado, se não fizer a coisa certa, daqui a pouco nós seremos a Argentina e um tanto depois seremos a Venezuela. A preocupação é essa. E vemos hoje, o Bolsonaro entregou, no semestre passado, tinha mais de 150 bilhões de superávit. Hoje tem 50 bilhões. Tem que correr porque esse governo está gastando demais. Sabe qual é a última coisa que eu estou vendo aqui? Verdade. É que o Lula quer comprar um avião de 400 milhões de reais, um avião que tem uma salinha de recepção de reunião. É uma que é igual do Neymar, é? E tenha também uma cama de casal, uma suíte de casal. Isso é hora, eu acho que ele tem todo o direito, mas isso é hora, quando nós estamos com superávit, com o déficit, mais de 50 bilhões, quando o orçamento que foi apresentado agora não tem previsão nem para as aposentadorias e nem para o Bolsa Família. Quer dizer, previsão tem, mas é assim, olha, Congresso, eu vou precisar de que você me autorize a pegar dinheiro emprestado, portanto não tem dinheiro, tecnicamente não tem dinheiro. O Congresso vai autorizar o governo a se endividar para fazer frente aos custos da Previdência Social e também do Bolsa Família. É hora de comprar um avião de 400 milhões, de usar uma suíte lá na Índia de quase 2 milhões de reais. Não é hora disso, né? Vamos virar a Argentina se continuar nessa gastança sem senso. É isso, Luciano. Suas considerações finais, nosso programa chegar ao fim. Tempinho estourado. Esperando que tenha bastante dólar, que a situação da Argentina melhore e a nossa também. Sim. Obrigado, bom estar aqui com você, Gabriel, e com você, Rochelle. Que bom ter você de volta, né? E a nossa audiência até segunda-feira, com graça de Deus. Gabriel. É isso. Luciano, muito obrigado pela sua presença. Até segunda, se Deus quiser. E, claro, agradecer a sua audiência, a sua companhia. Dizer que daqui a pouquinho tem o programa do Ferreira Aragão e logo depois tem o Esporte União. Tenho que mandar
Eu tenho que mandar uns alôs, Gabriel. Com Olha, certeza. já, a pessoa só esquecesse. É um alô para o Franco de Maracanaú, Didi de Horizonte, João Lopes de Aquiraz, Rui Calixto de Jacarecanga e Carlos Macedo de Meireles. Região metropolitana em peso, né? Aqui Sim, assistindo Da Hora. Maracanaú, Maranguape. Que bom, né? Bom. É isso, quero agradecer a sua audiência. Como o Gabriel falou, nós vamos... Você fica agora com o Feira Aragão. Logo após tem Esporte União com ele, né, Gabriel Viana. E a gente se encontra aqui amanhã, no mesmo horário. Até lá!